dia, irmãos. Pode deixar aqui. Está muito frio hoje. Hoje eu vou conversar com os irmãos um pouco, refletindo um pouco a respeito do Evangelho. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o meu coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Romanos capítulo 1, do versículo 8 em diante. Agora eu cheguei no 14. Versículo 16, versículo 15, né? Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Então, o que é o Evangelho? Paulo, ele saiu, assim como os demais apóstolos, anunciando o Evangelho pelo mundo. A palavra Evangelho, em si, ela significa boa nova, boa notícia, novidade. Então, qual que é a grande novidade? O que aconteceu de diferente, que é muito importante, que precisa chegar aos ouvidos das pessoas, porque é a diferença entre a vida e a morte. Essa novidade, essa notícia, essa mensagem é a mensagem de que Deus, em Jesus Cristo, está reconciliando
o mundo. Outro dia o pastor pregou e eu tive uma coisa chamada insight. Insight é uma iluminação, né? Não é algo, não é um termo bíblico, não é algo de igreja. Qualquer pessoa no mundo pode estar trabalhando com alguma coisa e de repente ele tem aquele momento assim de que ele percebe as coisas de uma maneira que ele não tinha percebido antes. Aí às vezes ele vai falar eureka, né? Quer dizer, eu encontrei a resposta, né? Ou alguma coisa assim. E aí então tem uma revolução, né? Então, principalmente no meio do artista, né? O artista às vezes ele trabalha, escreve lá um poema ou uma música e ele fica travado às vezes ali naquele desenvolvimento e não tá bom. E aí então, de repente, um dia ele para de se esforçar tanto, vai descansar. Quando ele acorda, ele tem aquele momento que a mente está limpa e vem na mente a resposta. Isso é um insight. Não tem nada de sobrenatural nisso. Então, eu até anotei, né? Na mesma hora eu anotei, mandei um e-mail para mim mesmo ali. Salvação é reconciliação. Reconciliação é salvação. Então vai ter algum texto na Bíblia que Paulo vai falar que nos foi entregue o ministério da reconciliação. E nós pregamos ao ser humano que o ser humano se reconcilie com Deus. Nós exortamos ao ser humano que ele se reconcilie com Deus. E qual que é a questão da salvação ser a reconciliação? Às vezes se tem aquela ideia de que a salvação é você ficar livre da morte, ficar livre do inferno, você ir para o céu. Mas eu quero então chamar a atenção para que a reconciliação e a salvação são a mesma coisa. Então, reconciliação, quando um casal briga, eles podem se reconciliar, certo? Então não chega ao divórcio, eles se reconciliam. Isso é reconciliação. Então, nós pregamos uma reconciliação do homem com Deus. Deus e o homem, eles estão brigados. O homem se afastou de Deus, Deus se afastou do homem, porque existe uma barreira, uma separação entre eles. O que a Bíblia diz que faz essa barreira, separação entre Deus e o homem? É o pecado. Então, o homem caiu num certo tipo de prática, que é o pecado, Deus não tolera. Isso causou o rompimento do relacionamento do homem, do ser humano com Deus. Deus não tolera o pecado. Deus então vira as costas para o homem, ele não ouve mais as orações do homem, porque a Bíblia vai falar que Deus não ouve a pecadores, né? E o ser humano então também da mesma forma ele vira as costas para Deus, porque o pecado é a libertinagem. Para você ser libertino, você tem que ser autossuficiente, ou seja, você não está mais sobre o domínio de Deus, sobre a autoridade de Deus. Então o pecado é rebeldia contra Deus. A Bíblia vai falar isso também, né? Toda rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, que é pecado, né? Então o ser humano é um rebelde.
ele não quer se sujeitar ao domínio de Deus, à autoridade de Deus, e ele está em pecado. E esse pecado é viver na libertinagem, fazendo as suas próprias vontades e não a vontade de Deus. Então, salvação como reconciliação significa que a salvação ela é encontrada no perdão, no amor de Deus, quando o ser humano se reconcilia com Deus. Não é quando ele entra no céu, não é quando ele tem a vida eterna, não é quando ele deixa de ir para o inferno. A salvação é quando ele encontra de novo o amor de Deus, quando ele abraça o Pai, quando ele está em comunhão com Deus. Essa é a salvação. E a gente vai argumentando e os irmãos vão entender, vai se tornando mais claro. Então nós lemos aqui que o Evangelho ele é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê. Então, todas as pessoas que crerem, elas no Evangelho, então, elas vão ter então a salvação, a reconciliação com Deus. E ele vai colocar uma ordem, primeiro do judeu e depois do grego. O judeu, né, ele é o povo de Deus natural, da terra de Israel, e o grego significa todos os outros povos de fala grega, né, os gentios. A palavra gentios quer dizer não judeu, ou outras pessoas que não são judeus. Então, fazia-se uma diferença entre o judeu e todos os outros habitantes da terra, certo? Então, povo de Deus e o resto que não é povo de Deus. Então, a mensagem do Evangelho é primeiro para o povo de Deus e depois para todos aqueles que não são povo de Deus. E o Evangelho vai trazer essa reconciliação. Lá no Gênesis, assim que acontece a quebra da comunhão com Deus, onde o homem se afasta de Deus, o homem decide viver a sua vida do seu próprio jeito, seguindo então, traçando os seus próprios caminhos. Naquele momento ali de rompimento, Deus promete, ele fala para a mulher que ela vai ter inimizade com a serpente e que essa briga vai seguir pelos seus descendentes e que ela vai ferir, os descendentes da mulher vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar, né, do descendente da mulher. Então é uma briga eterna. Bom, então, isso que eu acabei de falar se chama proto-evangelho. É a primeira mensagem de esperança para a humanidade. Que o descendente, o filho do homem, filho da mulher, filho do homem, iria esmagar a cabeça da serpente. E Jesus ele veio dizendo assim, realmente, eu vim para destruir as obras do diabo, né? Bom, mas por que reconciliação é salvação e não ir para o céu simplesmente? Isso é um pouco complicado. Eu já abordei em algumas aulas, mas ainda assim, nós, seres humanos, nós somos muito limitados. As nossas mentes, elas precisam de coisa material. Então, por exemplo, aqui na minha frente está a palavra de Deus, a Bíblia.
e ela está materializada. E é engraçado isso, porque é um livro, né? Tem uma capa aqui de couro, tem papel, com muitas letrinhas, e está aqui. São ideias, pensamentos que estão transformados nesse objeto. O ser humano precisa disso. Ele precisa de transformar as coisas para poder conseguir entender. Então vejam bem, é meio difícil de entender, mas tente entender isso. Como o ser humano é muito frágil, muito difícil de entender, Jesus pregou o Evangelho através da sua própria vida. Então é como se fosse um teatro. Vejam bem, não é que seja um teatro. É como se fosse, ou seja, é pedagógico. Ele é instrutivo. Então Jesus veio e não só falou, ele fez, ele praticou, porque o ser humano não consegue pegar coisas abstratas, ele precisa de uma visão material. Então Jesus viveu aquilo que ele pregou, não precisava, bastava apenas falar. Mas como o ser humano é muito inferior, então Jesus praticou, Jesus viveu. E aí ele foi e morreu na cruz e ressuscitou. E então depois disso, aí vem então a mensagem em ideias que foram escritas, registradas no texto. E hoje nós não vemos tudo aquilo que os discípulos viram, mas nós somos um pouquinho mais evoluídos, nós conseguimos pegar através de ideias, de pensamentos. Nós não vimos Jesus sendo crucificado, mas nós conseguimos ler e conseguir entender, às vezes de uma forma muito superficial, mas nós conseguimos. Então, Deus, ele fez tudo isso para que a gente entendesse, mas ainda assim a gente não consegue entender direito. Um exemplo disso: Jesus, ele veio ao mundo, ele deixou então a glória, viveu entre nós, nos ensinando que nós devemos fazer o mesmo pelos outros. Mas a gente tem essa dificuldade de entender isso, né? Mas está lá a mensagem do Evangelho. Então o missionário, ele deixa a sua terra, a sua casa, o seu conforto, e ele vai até o outro povo pregar a palavra de Deus. Ele faz exatamente igual a Jesus, exatamente igual os apóstolos. Essa é a mensagem e é isso que Deus espera de nós. Então vai falar: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que deixou o seu lar para se aproximar do perdido, fez um esforço para poder conseguir conquistar o coração do perdido. Tudo isso é Evangelho. E não é... A gente conta parábolas, a gente faz a parábola, né, uma história tentando ilustrar de uma pessoa que está se afogando,
Então, o evangelho é uma boia, a gente joga a boia e a pessoa agarra a boia e a gente puxa a pessoa e tira ela da água. São parábolas, são histórias para tentar trazer outras imagens para fixar, às vezes, no real eu digo no concreto, que é a água, situação de morte, para ver se a pessoa consegue entender isso, né? Mas não simplesmente uma situação concreta qualquer. A vida eterna, a vida, ela está em Deus. Ela está no relacionamento com Deus. Quando você é salvo, você reata o relacionamento com Deus. E isso é vida. A vida começa ali. Você começa a receber, eu não queria usar esse exemplo, mas não é muito difícil explicar. Então, ali você começa a viver de verdade, você começa a ser abençoado e começa a viver uma vida diferente com Deus. Então, salvação e reconciliação são a mesma coisa. A salvação ocorre no momento que você reconcilia com Deus. Não é quando você morre e vai para o céu, mas é aqui na terra, no momento que você reconcilia com Deus, você experimenta a salvação, porque você está na vida perdido, morto, né, espiritualmente, e você se reconcilia com Deus, e aí você começa a viver de verdade. E aí você vive. Por exemplo, Jó. Satanás foi e tirou tudo de Jó, tirou os seus filhos, tirou suas riquezas, tirou sua saúde, mas Jó continuou firme com Deus, continuou no relacionamento com Deus. Isso é a vida de Jó. Isso é o que Jó tinha de mais importante, que o Satanás não conseguiu tocar, não pôde tocar. E Jó se mantém ali nesse relacionamento, porque o objetivo era esse. Não sei se os irmãos percebem, a briga toda desde o começo é que Satanás fala para Deus que tocasse em alguma coisa de Jó e o relacionamento ia ser quebrado. Falou para Deus: o Jó tem um relacionamento com o Senhor porque ele é rico, tira a riqueza e ele vai blasfemar, certo? Ele vai romper. E o desafio do diabo para Deus foi esse. Mas em tudo Jó não quebrou o seu relacionamento com Deus, e isso é o que muda tudo na história de Jó. Quanto mais era tentado a se afastar de Deus, mais ele se agarrava a Deus. A fé e a esperança que ele tinha, ao ponto de falar: eu sei que o meu Redentor vive, que ele vai se levantar e eu vou estar com ele, né? Ele tinha convicção, ele se apegou nessa esperança, mesmo tudo acontecendo como se Deus tivesse traído ele. Mas Jó não mudou, não rompeu a aliança, mesmo parecendo que Deus tinha rompido, Jó manteve-se fiel. No Antigo Testamento, fé, a palavra fé que a gente conhece hoje, lá era emuná, que significa fidelidade. Então Jó, ele permanece na fé.
o tempo inteiro, ele permanece fiel. E isso é a diferença entre a vida e a morte de Jó. É toda a diferença na vida dele. E isso é a salvação. Vamos dar um outro exemplo qualquer. Por exemplo, os crentes que foram mortos, que foram perseguidos. E aí agora eu vou começar a dissociar para os irmãos entenderem. Olha só que interessante. Veio a perseguição romana, pegavam os crentes, jogavam os crentes na arena para o leão comer os crentes. Então o leão vinha, estraçalhava os crentes, o marido via a sua esposa sendo estraçalhada pelo leão, a esposa via o seu marido sendo estraçalhado pelo leão, eles viam os seus filhos sendo estraçalhados pelo leão, mas eles não negavam a Jesus, porque Jesus é a salvação. Então eles estavam salvos. Estão conseguindo entender? Eles estavam em perigo, estavam perdidos, sendo mordidos e mastigados e despedaçados pelo leão, mas eles estavam salvos, porque a salvação é o relacionamento com Deus. Então, quando Deus promete salvação, Deus não quer prometer livramento físico necessariamente. Eles não tinham o livramento físico, mas eles estavam salvos. É preciso separar as coisas. Ser salvo não quer dizer não ter sofrimento. Ser salvo não quer dizer que o ladrão não vai vir e vai dar um tiro em você e você vai morrer. São coisas completamente diferentes. E ser salvo não quer dizer que se vem uma tribulação no mundo, você vai escapar dessa tribulação. Então, por exemplo, esses dias se falou bastante no terremoto, mas teve também o caso de que lá no Rio Grande do Sul deu uma enchente que inundou tudo. Então aqui no Brasil é muito comum essas enchentes, né? Pega as pessoas às vezes como um mini dilúvio. Teve aquela vez lá no Rio de Janeiro, explodiu lá como se fosse um rio de cima da montanha, e aí levou tudo que tinha pelo caminho. Crente, não crente, idoso, criança, o forte, o fraco, o rico, o pobre, o cachorro, o gato, todo mundo foi junto. Então, não devemos confundir salvação, relacionamento com Deus, com o livramento, como se a salvação em Deus garantisse o livramento físico. Isso não é uma coisa que tem a ver, não é isso que o Evangelho promete. Salvação não é isso. Salvação é o relacionamento com Deus. Então é possível cair uma guerra em cima do nosso país e nós estarmos sob uma tribulação e sendo mortos, e nós ainda assim estarmos salvos, porque salvação é relacionamento com Deus. Você pode estar no meio de uma tribulação e você estar salvo, você manter a fé, manter a esperança em Deus e dizer que está tudo bem, mesmo tudo indo mal, porque o importante que você não quer perder
é o seu relacionamento com Deus, porque isso é que é a sua grande bênção. Então você pode estar no meio de uma guerra, com a arma na mão, tentando sobreviver, dá um tiro de um lado, você dá tiro do outro, mas você está abençoado, porque você tem comunhão com Deus, você está em paz com Deus, você está salvo, e é isso o que importa. E isso é salvação, isso é o que o Evangelho dá. Tudo que o mundo tem prometido por aí é mentira. O Evangelho não é prosperidade, o Evangelho não é saúde, não é paz, não é sobre essas coisas. O Evangelho é a salvação que você vai encontrar no relacionamento com Deus, no íntimo do seu coração. É uma paz que não depende, Jesus falou, a minha paz eu dou como o mundo, não como a paz que o mundo dá. Porque a paz que Jesus dá, ela não depende das circunstâncias. Então pode estar em fome, pode estar em guerra, pode estar no meio de um terremoto, no meio de um maremoto, no meio de uma peste, no meio do enterro dos parentes, mas você está em paz, porque você é salvo, porque você tem um relacionamento com Deus. E isso é tudo o que importa, é a bênção, a maior bênção, a única bênção que importa. Isso é o Evangelho. Não é um conforto mental, um conforto psíquico. Não é ausência de sofrimento. Não quer dizer que você não vai sofrer porque o seu parente está no hospital, que você não vai sofrer porque o seu filho foi atropelado e perdeu uma perna, que você não vai sofrer porque você não tem nada para dar de comer para os seus filhos. Não é ausência de sofrimento, não é conforto psicológico, é algo bem distante disso, algo que está bem além disso. E é essa mensagem que vai ser pregada no mundo e vai reconciliar as pessoas. É lógico, eu não vou ser hipócrita e mentir e falar que não tem nenhuma bênção financeira, já que eu sou abençoado financeiramente, eu não vou falar que não, certo? Seria hipocrisia da minha parte. Eu não sou rico, mas eu também não sou uma pessoa miserável. Eu vejo ali no centro da cidade de São Paulo, e ali já criou-se uma sociedade. Não é um mendigo em particular, não é alguns mendigos em particular, mas é uma classe, é uma quantidade enorme de pessoas. Então, é a classe miserável da população. Eles estão vivendo na miséria. Eles são abaixo do nível da pobreza. Então, no Brasil inteiro, espalhado pelo Brasil inteiro, existem pessoas que vivem na miséria, na situação de miséria. Então, no nosso país que é tão rico, e às vezes você ouve as coisas, você fica indignado. Você cria ódio no seu coração, porque é muita injustiça. Porque se fala que o nosso país é tão poderoso hoje no mundo, que nós podemos sozinhos alimentar o mundo inteiro. E, no entanto, existem pessoas dentro desse país passando fome. Ou seja, existe má distribuição de alimentos aqui no nosso país. Pode falar, irmã Elcia. As pessoas estão aí porque querem, não é falta de oportunidade, não
Eu vejo reportagem, as mães vão lá procurar os filhos, chamando para ir para casa, oferecendo tratamento. O governo oferece tratamento para quem quiser fazer tratamento de libertar dessas drogas, ficar internado numa clínica de desintoxicação. Mas as pessoas não querem ficar assim. Jesus, ele salva todos. Jesus salva todos. Você está me perguntando? Eu estou perguntando tanto para você como para todos nós. Jesus salva os que querem ser salvos, os que clamam a Ele. Agora, na Bíblia está escrito: eu nunca vi desamparado, justo, nem sua descendência mendigar o pão. Então, quando a pessoa aceita Jesus, Jesus passa a ser o Senhor, o dono, o patrão. E Deus, de alguma maneira, vai prover o alimento. Eu estou assistindo aqueles 10 mandamentos lá na Record. É muito bonito ver o filme, né? A gente lê na Bíblia, a gente vê no filme, é muito bonito. E Deus mandava o pão do céu para aquele povo, Deus mandava água para eles, né? Deus abriu o mar para que eles pudessem sair, escapar por estrada. Então Deus, ele é muito próximo do ser humano, muito próximo de nós. E quando eu estou doente, então eu clamo a Deus por socorro, me salve, me cura, né? Quando os meus filhos estão doentes, eu peço a Deus, eu peço ao Senhor a misericórdia, a cura. Então, o ser humano escolhe errado. Aquelas pessoas que estão no centro da cidade, são vadios, não querem trabalhar, querem ficar ali, não querem nada com nada. E o que a gente pode fazer? Nada. Se eles não querem, a família oferece tratamento, o governo oferece tratamento. Tem o albergue que eles podem passar a noite lá, tem o café, tem a sopa. Eles não querem ir, porque lá tem regulamento, tem horário de chegar, tem horário de sair. Então é a rebeldia que é muito grande. Eles preferem o mal do que o bem. Eu não tenho pena deles. Eu posso até orar por eles, eu posso até entregar a cura, mas eles estão ali por livre escolha deles. Se deixam escravizar por aqueles que vendem droga, roubam os outros para comprar droga. Então é isso, a realidade. Bom, eu não pretendo discutir o que leva as pessoas a estarem nessa situação miserável. O que eu estou falando é que existe a miséria no nosso meio. E para nós aqui, para nós, crentes que somos iluminados por Deus, que temos o juízo perfeito, para nós, não é para outras pessoas, é para nós, a ordem é que a gente ajude essas pessoas. A ordem é que a gente demonstre misericórdia, que a gente ame. Para nós, não é para eles. Tá? E isso é indiscutível. Se a gente concorda, se a gente não concorda, se a gente entende, se a gente não entende, isso não importa nem um pouco. A nossa obrigação é sermos luz e abençoarmos essas pessoas o quanto nós pudermos, não é acima das nossas forças, é o quanto nós pudermos. Então nós devemos orar, nós devemos fazer o que for possível para poder ajudar. Mas não é sobre isso que eu estava falando. O que eu estava falando o que eu estava falando é que eu sou uma pessoa abençoada, certo? E que nesse mundo existem pessoas que não são abençoadas e
o Evangelho, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a vivência com Deus, realmente ela muda as pessoas. É impossível uma pessoa que conhece a Deus, que ela viva numa situação de miséria, ela vai sair daquilo, ela vai ser abençoada por Deus. Eu não estou falando de ficar rico, eu não sou rico, certo? Mas eu estou falando que a pessoa vai, e não é de uma hora para outra, ela vai, iluminada por Deus, conseguindo, pouco a pouco, uma vida melhor. Existe uma diferença em aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. O que serve a Deus, ele é abençoado. Ponto. Então você vai pegar lá um cara, duas pessoas pobres, miseráveis. Vai ter uma que serve a Deus e uma que não serve a Deus. A que serve a Deus, naquele patamar social, ele vai estar melhor do que o seu colega do lado, porque Deus faz a diferença, sim. Eu não posso falar que Deus não faz a diferença, que Ele não abençoa, até financeiramente, até a saúde. Eu não posso falar isso, mas essas bênçãos, não é a salvação. O Evangelho não é uma pregação sobre bênçãos. O Evangelho é sobre relacionamento com Deus. A pessoa pode ser uma pessoa que tem um relacionamento com Deus e está catando comida no meio do lixo. Se toda a nossa nação cair numa guerra, não vai sobrar pessoas ricas aqui a não ser os soldados, que o soldado confisca toda a comida para ele, né? Então todo mundo vai ter que se virar para sobreviver, até o ponto de que vai ter gente que nunca teve a necessidade de revirar o lixo, vai ter que revirar o lixo para comer. E eu quero então explicar isso, essa separação entre bênção. Lembra de Jó, é só lembrar de Jó. Jó, ele tinha Deus e ainda assim, mesmo com Deus, a gente no linguajar popular, ele comeu o pão que o diabo amassou. E ele não era uma pessoa que tinha quebrado o relacionamento com Deus. Então é isso que eu quero fazer, essa separação. Paulo, ele vai dar o exemplo: olha, eu já estive com abundância, eu já passei fome, eu experimentei de tudo. E aí ele continua: por isso eu posso suportar tudo em Cristo que me fortalece. Não é posso todas as coisas, né? A gente traduz errado ali. Não é posso todas as coisas naquele que me fortalece. É posso suportar, posso passar por todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque o contexto, o versículo anterior é ele falando que eu já tive de tudo e já passei necessidade. Aí depois ele conclui: posso passar por todas as coisas em Cristo que me fortalece, tendo tudo ou não tendo nada. Então a salvação que é pregada é uma coisa, bênçãos é outra, e o crente pode estar na dificuldade e ainda assim não quer dizer que ele não é crente, porque a bênção financeira, a bênção na saúde, a bênção não é só isso que indica que você é uma pessoa que está com Deus, não é só isso. Caso de Jó perdeu tudo isso, mas ainda assim ele estava com Deus. Então eu quero separar bem essas coisas. O irmão Luiz quer comentar alguma coisa? É interessante que o estudo, a lição,
rico e o Lázaro. Não é verdade? O Lázaro era um mendigo que ficava na porta do rico. Está vendo? É o que o pastor está pregando aí, né? Rico e o Lázaro. Né? Mas voltando um pouquinho, isso aí, né, agora há pouco, é interessante que a humanidade, o povo hoje, passa fome. É verdade. Isso é verdade, né? Só que a maioria não quer trabalhar. A maioria dessas pessoas que estão, como o pastor disse, de um lado e do outro, Deus faz os seus, né? É a maioria que não quer trabalhar. É real. Muitas pessoas não querem trabalhar. Entra numa empresa hoje, daqui a um mês, não trabalha mais, né? O que é que o povo quer? Quer viver a vida como preguiçoso, como desinteresseiro. Pessoas que não se interessam vamos dizer, pelo bem. E aí entra a maldade na vida, a rebeldia, e vive o filho pródigo, ele diz uma coisa muito séria, muito rica. Ele diz assim: pequei contra Deus e contra o Pai, pequei contra Deus e contra a terra, contra o mundo. Né? Eu fiz uma coisa feia. Estou vivendo isso aí porque fiz. Estou aí do lado dos porcos porque algo eu fiz de errado e de vergonhoso. E é o que o povo, que achou de vergonhoso, para hoje, para a humanidade, é prazer. A gente não pode estar citando ninguém, mas eu passo ali na subida da Itapecerica, foi uma pessoa ali nessa Itapecerica. Aqui, dali de Dom José até lá em cima, essa Itapecerica, é cheio de barzinho ali. Gente, mas o que tem de jovem, homem e mulher, de manhã, cedo, ainda naquela vida. Tá? É prazer, é a escolha, é o que decidiu a viver a vida. Né? Vamos dizer, nas bebidas, no pecado, na desobediência, porque o jovem obediente a Deus e os pais não amanhece o dia na rua, não vive dessa forma, e agora quer comer. E quer comer sem trabalhar. Não é isso aí? Muitos pais de família também. Não estou dizendo que todos, né? E às vezes é descomprometido, anda errado, com o quê? Com seus compromissos, com o chefe de casa, com suas dívidas. Não quer trabalhar, não quer se dedicar. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado é o homem que trabalha, que se alimenta só do seu rosto. É totalmente as coisas tão contrário. Sim. E quer viver bem, e quer viver feliz. São essa sociedade
que a gente está vivendo hoje, a humanidade agora, sem dúvida, quem quiser defender, eu não defendo. O prazer está enrolado nas drogas, na prostituição, na mentira, na desobediência. Aí você sai para a rua, você vê na rua um monte de gente pela. O Brasil não tem quase, eu não sei brasileiro, né? Dormindo na calçada, dormindo nos abrigos, né? E você gente nova, né? E se você, vamos dizer assim, e se você for puxar a descendência terminal, você vê sem dúvida, a causa é desobediência. A razão é desobediência. A razão de. Uns são idosos, talvez, não sei, mas o que tem de jovem dormindo pela rua, sem dúvida, fruto de desobediência. Mas a questão nossa, eu sei, o irmão está certo. Está certo. Essas pessoas, elas estão perdidas assim como o ricaço que é dono de uma empresa, que não vive na rua, mas ele usa droga, ele bebe, ele fuma, ele prostitui, ele adultera, ele rouba, só que ele é rico. Essas coisas, ambos estão perdidos, tanto o rico como o pobre. Por que essas pessoas estão isso? São escolhas, tem sim, mas nós vivemos numa guerra espiritual. Existe um inimigo, que é inimigo de Deus e do ser humano, que ele lança essas pessoas na escuridão. Não bastasse as pessoas com as suas tendências, com as suas escolhas, existe o inimigo. Então, o que o inimigo faz? O inimigo, ele é muito traiçoeiro. Ele faz assim, com que você peque. Tem um texto lá, que o rei Davi, que era um homem de Deus, ele caiu, acho que era o rei Davi mesmo. O inimigo foi lá e fez com que ele pecasse. Então, a estratégia de Satanás é mexer com a pessoa, fazendo com que a pessoa, não é ele que dá uma rasteira na pessoa, mas ele faz com que a pessoa vá por um caminho em que a pessoa vai cometer o erro e ela vai ser culpada diante de Deus. Ele fica cochichando aqui no ouvido da pessoa, né? Eu estou falando no sentido, eu estou sendo didático, não é que é exatamente isso. Então a pessoa vai e se enrola, se atrapalha com relação ao relacionamento dela com Deus. Então a estratégia do diabo é fazer a gente pecar contra Deus, e aí a gente fica realmente sendo culpado, e não ele simplesmente, mas ele está por trás disso. Então, quando a gente fala, onde é que estão os demônios que estão lá na Bíblia, que tanto se fala nos demônios que estão lá na Bíblia, é só olhar para as ruas, é só olhar para o Congresso Nacional, é só olhar para a injustiça que tem no nosso país, desde o ladrão ao policial ao juiz. O demônio tomou conta de tudo, todo mundo fazendo as coisas erradas, ninguém está impune, todos são loucos, todos são depravados. Aí a nossa sociedade vai ruindo, está ruindo. A culpa é do diabo, mas a culpa também é das pessoas que ouvem ao diabo. Agora, nossa função como igreja não é ficar analisando essas coisas
A nossa função é, tanto para o rico como para o pobre, pregar o Evangelho. É para quem quiser. O Evangelho é para quem quiser. Não compete a gente julgar esse merece, esse não merece. Então a gente prega. Mas isso não quer dizer que eles aceitando Jesus, que a situação vai mudar. É isso que eu quero que os irmãos separem. Calma aí, eu não terminei de falar. Eu não terminei de falar. Mas eu não terminei de falar. Não terminei de falar. Isso não quer dizer que eles aceitando Jesus, que a situação vai mudar do dia para a noite. Não fica rico, mas muda. A pessoa que era pobre vai continuar pobre. Jesus não é loteria. É uma mentira dizer que Jesus é uma loteria, que você aceita Jesus, você vai ficar rico do dia para a noite, que você vai sair da miséria do dia para a noite, que vai te dar um estalo aqui na sua cabeça e você vai abrir uma empresa. Isso é mentira. Isso é o evangelho da prosperidade, falso evangelho. Não é assim que acontece. Sim, só mais um momento. Então, a pessoa aceitando Jesus, com o tempo, ela vai acertar a vida dela e vai melhorar em muitas coisas. Pode ser que ela não deixe de ser pobre até o final da vida dela, mas ela vai ser um pobre muito mais rico, muito mais abençoado do que aquele que não tem Jesus. Agora, não que é do dia para a noite. Jesus não é um bilhete de loteria. A salvação não é bênçãos materiais. Eu estou pregando isso aqui, eu estou explicando que o Evangelho não constitui numa melhora da saúde de uma pessoa. A pessoa pode receber a palavra do Evangelho, aceitar Jesus no coração, ela está no leito de enfermidade e ela morrer no outro dia. Isso acontece constantemente. Eu estou falando ainda. Isso acontece constantemente. O Evangelho, a palavra de salvação, não é garantia de bênçãos nessa vida. Não é sobre isso que o Evangelho trata. É reconciliar a pessoa com Deus. Então é a pessoa que vai receber a palavra no leito de morte e não vai sair do leito de morte, ela vai morrer. Porque o Evangelho não é para trazer a cura física, é a salvação da pessoa, o relacionamento dela com Deus. Agora sim, pastor Antônio, pode falar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que ter a habilidade de entender todo esse processo para não ficar preocupado com as coisas que acontecem no mundo. O povo pecou, Deus os abandonou, não levantou profeta, período de 400 anos, por causa da rebelião do povo, por causa do pecado do povo. Deus não falou com o povo. Deus, depois de 400 anos, voltou a falar com o povo com o Evangelho. E quando ouvimos isso, a Bíblia diz que o povo estava na região da sombra da morte. Então, quando a salvação desceu do céu, que é Jesus, o povo estava na região da sombra da morte, estava nas trevas. Jesus veio como a luz do mundo. Então, Jesus, salvação, Evangelho, tudo mesmo significado.
Sim. Certo? Então, todos que tiveram a oportunidade de ter um contato com Jesus foram libertos. Mas teve muitos endemoniados que não foram libertos, porque não tiveram contato com Jesus. Então, quando você pensa em Evangelho, é boa notícia, é boas novas, é salvação, é libertação. Isso faz 2000 anos que o Evangelho veio para fazer essa libertação. Então, todos aqueles que buscam o Senhor, aí não importa se é da favela, se é da Cracolândia, se é do palácio do governo, se é lá do Senado, todo aquele que busca um relacionamento vai acontecer algo diferente na sua vida. Ele vai mudar, sim. Para isso é o Evangelho veio. Só que é como um presente. É como um presente. Aqui está o presente. Você quer receber ou não? É de graça. Eu preparei tudo, eu fiz tudo, eu comprei tudo para você. Pai, está tudo consumado. O presente está aqui. Agora, se o indivíduo não aceita esse presente, o que vai acontecer? Ele vai ficar sem o presente. Certo? Então, mas o mundo é de entender isso. Jesus falou: os pobres, vocês sempre vão ter eles com vocês. Vocês sempre têm a oportunidade de ajudar o pobre. Então, a questão do teu pobre é uma questão de oportunidade para que você possa ajudar alguém. Certo? Então, a oportunidade está aí. Quem quer ajudar, ajude. Pode ajudar. E a melhor ajuda que o Senhor oferece, que o crente tem que oferecer, não é dinheiro, não é isso, não é aquilo. É Jesus. Porque Jesus é a solução. É Jesus que muda tudo. Então, seja rico ou seja pobre, que não quer aceitar o presente de Deus, que é Jesus, aí a situação fica difícil. Mas todo crente, toda igreja tem essa oportunidade de ajudar alguém. É uma oportunidade. Mas que existe, sempre existiu e sempre existirá, vai acontecer. Tanto que no Brasil, aqui em Chile está bem, se vai para Etiópia, a coisa é pior, se for para outros lugares é pior ainda. Né? E o Evangelho veio para salvar as pessoas. Então não importa. Mas eles sempre vão existir, eles sempre vão ter oportunidade de ajudar. Né? Tanto aqueles que estão lá na rua quanto os que estão nos palácios. O Evangelho veio para realmente mudar a situação. Então a gente não pode negar isso. A gente entende tudo isso que vocês estão falando sobre salvação. Né? E todos nós entendemos isso. Essa questão da salvação. Salvação, a pessoa deve ser salva, né? Está lá no leito de enfermidade. Você vai lá, prega para ele é salvo e dali ele volta para casa, ele vai para a terra. O Evangelho fez a função dele, certo? Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Não importa o tanto que está perdido, se está pouco perdido, está muito perdido. Na verdade, todos estão perdidos, porque todos estão mortos nos delitos e pecados. Não importa. Então, mas o Evangelho tem que ser pregado, tem que continuar sendo pregado. Pregar o Evangelho. Não adianta ter uma maneira de você tirar todo mundo da rua, por exemplo, dar uma vida boa para eles e eles irem tudo para o inferno. Porque se não aceitar Jesus, se não aceitar a salvação, vai para o inferno. Então, o governo pode fazer, de repente, fazer
polícia, porque na China acontece isso. Quer dizer, você vem falar de bandido lá, você vem falar de coisa igual tem no Japão, aquelas gangues, nos Estados Unidos, não tem por quê? Porque se fizer, morre. Então, às vezes, vamos pode ter até a solução para isso. Certo? Assim como pode chegar um tempo em São Paulo, que os governadores acabam com a Cracolândia, tiram todo mundo da rua. Mas sem a salvação vai todo mundo para o inferno. Então, por isso aí tem a diferença de ter igreja, portas abertas, pastores pregando, ensinando a palavra, as pessoas sejam salvas. Certo? Porque quando a gente fala assim, a salvação resolve, Jesus resolve. Sim. Às vezes a pessoa é um mendigo, mas se ele aceitou Jesus, o que vai acontecer? Esse mendigo, a igreja, de onde ele se converteu, vai trazer ele para o centro da igreja. Vai cuidar dele. Vai ajudar ele. Né? E se ele realmente se converter, vai ser humano. Isso não significa muito. O que significa é o que está dentro dele, se ele aceitou Jesus. Isso significa, isso faz a diferença. Então, a gente está entendendo sim o que você está falando. Agora, ele tem que entender o mundo inteiro, porque senão a gente vai ficar com a cabeça tão cheia, vai falar assim, tá bom, então se é verdade isso, eu tenho que vender tudo que eu tenho, tudo que eu ralei para trabalhar, para conseguir, e doar para essa entidade que cuida dessas pessoas, para essas pessoas diretamente, e ficar sem lugar para dormir, e virar um mendigo também. Talvez outras pessoas me ajudem também a viver. Eu vejo às vezes na reportagem a pessoa chega e abre a geladeira e fala assim, aqui ó, eu não tenho nada aqui para comer, não sei o quê. Aí eu fico dizendo, a situação está difícil. Mas quando eu nasci, eu nem sabia o que era geladeira. Nem geladeira tinha de casa. O cara reclamando, mas tem uma televisão lá. Eu nem conheci televisão com 17 anos. Quer dizer, eu vim para São Paulo e fui morar no barraco de tábua. Um frio daquelas que fazia frio em setembro, e estava naquelas letras, estava por um jornalzinho para acampar. Quer dizer, aquilo que o irmão Luiz está falando, tem muita gente que vai para a situação porque não quer trabalhar, não quer lutar pela vida. Entendeu? Mas se Jesus entrar no coração desse, a pessoa vai querer lutar pela vida. Então a gente tem que entender todo um contexto. Então a gente termina nos culpando a igreja, culpando os crentes, culpando os missionários, culpando os pastores, que não fazem nada, que não está nem aí pela sociedade. Não é isso. Não é isso. Eu tenho certeza se o Evangelho alcançar um mendigo, a igreja vai apoiar ele, sim, isso eu não tenho dúvida. Né? Se realmente a igreja é a igreja. Né? Mas é isso. É isso que eu queria explanar, né? Lembrar disso. Tá bom. Eles estão ali, tem uma oportunidade para todo mundo ajudar. Tá bom. Quem pode ajudar, ajuda. Mas a melhor mesmo é Jesus. Tá bom, mas vamos sair desse assunto, porque não é sobre essas coisas que eu estava falando. Eu estava falando sobre o Evangelho. Sobre essas coisas, mas aí vocês se prendem nesse detalhe e vocês ficam falando sobre ele. Não, vamos sair fora desse assunto. Vai chegar um tempo, provavelmente ele não está muito distante, em que todos nós vamos sofrer. E nesse tempo, não é questão de bênçãos, é questão de estar firme com Jesus. É isso que é importante. Não, estou falando de uma coisa diferente. Agora, né, nessa época de agora, nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho, ele é a salvação, tá? Então,
a salvação é reconciliar-se com Deus, é isso que importa. Tudo que tem sido pregado na televisão falando sobre prosperidade é mentira, não é. O evangelho é um falso evangelho. O evangelho não traz prosperidade, pelo menos não de maneira imediata. Então a pessoa que é pobre, miserável, ela se converteu, ela não vai sair da pobreza. Tá? Então tem um montão de crente na favela, certo? Tem um montão mesmo, tá? Então tem muita gente que ainda está na pobreza, porque o evangelho não é fórmula de enriquecimento. Isso aí é mentira que se prega na televisão, tá? Nós precisamos pregar o evangelho. E, por exemplo, vamos imaginar uma situação em que o país não tem nenhum pobre, que é só gente rica. Ainda assim, por que pregar o evangelho? Se o evangelho é o da prosperidade, as pessoas não precisam prosperar, não vai ter conversões. Então é muito negativo tentar amarrar junto com o evangelho essa ideia da bênção material, porque o rico, então, ele não precisa, ele dispensa. Como você vai pregar o evangelho para o rico? Ele vai falar: eu não sou pobre, eu não preciso de Deus. Isso é para gente pobre, gente carente, gente sem estudo. Eu não preciso dessas coisas. E não é isso, né? Não é isso. A gente vê tanta gente que tem posse, mas ela não está bem. Aí ela pega e pula da janela, ela pega e sai com o carro bem rápido e se arrebenta num poste. Ela vai na jogatina e perde toda a sua fortuna na jogatina, né? Então existem muitas pessoas perdidas, que não vê sentido nenhum na vida, nenhuma esperança, porque elas não têm Deus, elas precisam de Deus também, né? Então, era sobre isso que eu queria falar. O irmão Luiz quer falar alguma coisa? O Senhor Jesus, ele disse na sua palavra que sobre uma multidão, né? Uma multidão servia a ele pelo pão que perece. E é o que o povo hoje aí prega, né? Prega isso aí. Seguir a vida pelo pão que perece. Não pelo pão que permanece, por Jesus. Igual o pastor disse aí, Jesus, ele não ofereceu banco de dinheiro para ninguém. Para ninguém. Agora, eu vejo que tem um problema. Não é que a pessoa está lá na sarjeta, está desprovido, está sofrendo e vive a vida dele de pobreza, que ele vem para a igreja, aí se aproxima da igreja, né? Às vezes pelo uma cesta, pelo apoio da igreja, pela ajuda da igreja. Não é isso que vai mudar a vida dele do dia para a noite. Não é isso aí também. A mudança, como o pastor pregou, a mudança está em Cristo Jesus. Mas ele necessita de mudança, ele tem que trabalhar.
Bem-aventurado o homem que se alimenta e come do sol do seu rosto. É dessa forma que eu entendo. Tem uma Eu coisa. conheço, Tá, pode eu falar. conheço pessoas que chegaram do norte junto comigo e trabalhavam pouco. Quem semeia pouco é o pastor falou. Semeia pouco, não fica sem condições. A prioridade é Cristo Jesus na vida do homem, mas ele tem que ser uma pessoa que trabalha. Eu conheço pessoas lá no norte, conhecia, né? Eu ainda jovem ainda, que o dono das propriedades dividia as propriedades e fazia várias casas, vamos dizer assim, cobria a propriedade dentro de casa e ele distribuía as terras para as pessoas trabalhar e pagava uma quantia para ele no fim do ano. Você vai trabalhar essa parte aqui, você vai trabalhar e no fim do ano você tem que me pagar um aluguel. E tinha trabalhador que você ouvia, né? Chegava no plantio, plantava 2 pés de milho em volta de casa, plantava 2 pés de macaxeira do outro lado. E assim eles viviam uma vida de pobreza. O outro cobria toda a terra, mandioca, macaxeira, era jerimum, era algodão, era feijão. Essas pessoas, com um bom tempo, saíam de lá e compravam sua própria propriedade, a sua casa. Agora deixa eu dar uma explicação para os irmãos. O Eli agora vai ficar feliz, né, Eli? Nós temos que sair desse negócio de visão política. E às vezes os irmãos estão defendendo a visão política que os irmãos nem sabem. Assim como o comunismo influenciou muitos cristãos, existe o capitalismo que influenciou muitos cristãos. Então, não é culpa dos irmãos, tá? Então, realmente, existe doutrina capitalista sendo pregada dentro da igreja, passando como se fosse para pregação, como se fosse a palavra de Deus. E uma dessas mentiras do capitalismo é que todos têm oportunidade. É uma mentira. Não é só trabalhar que você prospera. É mentira. É mentira. Quando eu falo que Deus abençoa, não é porque o cara está trabalhando e Deus está abençoando. Não é disso que eu estou falando, não. Tem um colega lá no meu serviço, ele trabalhava igual todo mundo. Esses dias ele foi promovido. Apareceu uma oportunidade. Todos nós nos esforçamos, mas ele foi abençoado de uma maneira especial. Não tem nada a ver com trabalhar. A prosperidade, a bênção de Deus não é pelo seu esforço. É lógico, eu falo fé, eu falo assim, tem duas pessoas, uma que tem fé e uma que não tem fé. A que tem fé, ela acredita que vai chover, então ela prepara a terra, planta, quando chove, vai nascer. Ela teve o esforço dela, a outra não teve, certo? Mas quem fez a coisa acontecer foi Deus que mandou a chuva, tá? Então, existe essa situação de Deus abençoar o seu trabalho, você vai trabalhando e vai abençoando. Existe a situação de que sem você se esforçar, você é abençoado, porque Deus quer. Não importa o quanto você se esforce. Então, às vezes a gente não entende essas coisas, né? Por exemplo, lá há 40 anos atrás, quem chegasse em São Paulo era abençoado, era um momento de bênção. Eu estou falando de uma forma bem espiritual aqui, tá? Era um momento de bênção. Hoje, os seus filhos, seus netos conseguem a prosperidade que o Senhor, meu pai e outras pessoas naquela época, 40 anos atrás? Não, porque aquele momento de bênção passou.
Se vier uma pessoa lá do Nordeste, ela vai ser abençoada aqui em São Paulo? Não. Ela vai continuar na pobreza. Por quê? Porque aquele momento passou. As coisas mudaram. Então, assim, a gente não pode se enganar e pensar, não é se enganar, a culpa não é nossa. Isso foi pregado dentro das igrejas, como se fosse da Bíblia, que é só você trabalhar que você vai prosperar. Isso é mentira. A oportunidade não é igual para todos. A pessoa que nasce toda aleijada, ela vai ser para sempre independente do pai e da mãe. Ela não vai prosperar, a não ser que o pai e a mãe façam alguma coisa por ela. Então, é isso. A vida é dura dessa forma. Não existe oportunidade igual para todo. Tem gente que vai ficar na miséria pro resto da vida. É uma mentira achar que todo mundo... E aí eu falo aquela questão que eu falei. Deus intervém de maneira especial e faz a pessoa prosperar. Está todo mundo se matando, todo mundo trabalhando igual, dando, suor, lágrimas, sangue, mas para uma pessoa Deus levanta ela. Quando eu falo de bênção, é nesse sentido. Porque eu espero que todo que é crente trabalhe. Todo crente para mim é trabalhador. Agora, se você olhar dentro da igreja, na mesma época, no mesmo bairro, você vai ver que tem crentes que são mais abençoados que outros. É porque trabalhou mais que o outro? Não é. Então, o meu pai veio com os irmãos dele para cá. Todos foram abençoados igual a ele? Todos trabalharam? Todos trabalharam. Pode ser que ele tenha trabalhado um pouco mais? Pode ser, mas as bênçãos é porque ele trabalhou um pouco mais? Foi abençoado especialmente. Não, mas ele é trabalhador. Não estou negando que todo mundo que conhece ele sabe que ele é trabalhador, mas não é porque ele é trabalhador só, não. Ele é bonitinho. Quando eu cheguei em São Paulo, tive o Kiko, tinha um bar. Eu fui visitar uma casa da irmã da minha mãe, a tia Mariana, irmã da minha mãe, lá na Vila Olímpia. A gente tinha uma favela, não sei se ainda tem. Desde que eu chegar na casa dela, a gente entrou assim, andando naquelas linhas. E fomos lá no fundão, lá na minha tia, lá no barraquinho, onde a água não dava. Eu estava assim. E eu fiquei revoltado com aquilo, né? Minha tia, 3 filhos, lindas, minhas primas. Aí eu cheguei no meu primo, tinha um bar, tinha dinheiro. Falei, Deus é Zé. Precisamos fazer um jeito. Eu não tenho jeito, mas precisamos fazer um jeito de tirar a tia Mariana de lá. Ele balançou a cabeça deslizada. Falou, primo, não adianta. Eu já tentei tirar a tia de lá, nós amamos ela muito. Eu já tentei tirar ela de lá. E eu não consegui. Podemos tentar de novo. Tentou de novo e ela não quis sair de lá. Ela morreu lá. Mas ela aceitou Jesus e ela aceitou. Mas ela aceitou Jesus. Mas não quis sair de lá. Então, tem pessoas que não querem sair da situação. Ela deu a oportunidade de sair. Aceitou Jesus, né? Acho que ela era desse velho dele. Mas não quis sair daquela condição terrível, porque acostumou com aquilo. É só uma historinha só. A gente já viu muitas histórias. A gente fala as coisas porque já viu muitas histórias. Então, agora está no começo da vida. E vai ver muita coisa aí para essa vida. O negócio é complicado, gente. É complicado às vezes. Mesmo a pessoa tem a oportunidade, não, vou alugar uma casa, você vai para uma casa, vou comprar uma casa. Não funciona. Moisés quer falar alguma coisa? Assim, às vezes a gente está de fora, vendo a pessoa feliz. A gente está de fora, está vendo o contexto ali, a gente acha que a gente está acostumado com aquilo, acha que Então, então,
velha com agora com Deus era dependente da situação que ela vivia. Eu faço com você que eu dependo da história minha também. Já há muito tempo que eu cheguei em São Paulo. Na primeira semana que eu cheguei em São Paulo, aí o meu irmão trabalhava numa casa noturna, que era o covil do covil. Era uma coisa tremenda. Ele me chamou, falou assim: vai lá visitar o meu trabalho lá para você ver como que é o negócio lá. Fui lá. Quando você entrar no portão, você já é uma coisa tenebrosa. Uma coisa tenebrosa mesmo, assim. E olha que eu vivi no mundo lá e eu sabia que o negócio era perigoso, mas eu já tinha Cristo no coração. E ele falou assim: vamos arrumar emprego para você aqui dentro. Você também quer trabalhar amanhã? Eu falei: não. Deus tem coisa melhor para mim, meu irmão. Eu te agradeço pelo trabalho que você está me arrumando aqui. Cheguei agora em São Paulo, preciso trabalhar. Mas esse ambiente aqui não condiz com aquilo que eu acredito e que eu aceitei. E você tem certeza disso? Eu tenho certeza. Deus tem algo melhor para mim, vai preparar algo melhor. Isso aqui não, isso aqui para mim não. 3 dias depois a empresa me chamou para trabalhar. Fiquei 23 anos. Entendeu? Então assim, Deus faz as coisas que a gente já não entende no momento, mas depois a gente vai, com o tempo, vai entender como que Deus trabalha. Então essa questão na qual nós estamos falando, de ambiente, de isso e do outro, aí eu estava vendo, eu acompanho a missão Portas Abertas, e aí eu estava vendo na capa assim, de uma foto da Nigéria, uma igreja da Nigéria. Aí eu fico orando a Deus: meu Deus, será que eu preciso estar dentro do meu templo cheio de ouro para te servir? Porque a gente observa essas pessoas relatando a sua fé dentro das ruínas, sentado no chão, em cima de um tijolo, servindo ao Senhor, cantando com alegria, dançando, celebrando. E eu preciso de estar sentado em cadeira de ouro, em tronos para poder te servir? Não preciso disso. Deus não precisa disso. Às vezes a gente acha que um templo fulano de tal é um templo especial. Não existe isso. Porque lá para mim o que tem lá é um bocado de coach pregando autoajuda para as pessoas. Não é pregando o evangelho de arrependimento, não. Porque algumas coisas que eu tenho ouvido aí de alguns líderes aí de grandes templos são coaches que estão lá todos os dias incentivando as pessoas a prosperar, a ser grande. Não é isso. Então o pastor falou. Jesus não veio ensinar isso. É uma reconciliação, porque houve um rompimento. Então a intenção da igreja é levar as pessoas a reconciliar com Deus, se arrepender e chegar, voltar para Deus. Não é autoajuda, não precisa de autoajuda para. Não precisa de autoajuda, não. É que nem eu estava falando para a Carmen semana de carro, falei para ela: quando você ouviu um pastor, qualquer líder, falar assim: ó, Deus me mandou te dizer isso, sai fora dele. Porque Deus já falou comigo. Deus fala comigo todo dia através da palavra. Ele não precisa usar o pastor falando tal. Deus tem uma palavra para você. Deus mandou falar com você. Sai fora dele. Sai fora dele, porque para mim é um falso profeta. Entendeu? Ela falou: não, você acredita? Eu falei: assim. Eu acredito assim. Todo dia Deus me fala. Deus me dá uma palavra. Deus me fala através da palavra. Entendeu? Eu não preciso de fulano de tal. Vai vir a dar uma palavra para você. Não, não quero saber disso. Isso para mim é falso. A palavra todo dia fala comigo, porque está escrito, Deus já falou. Né? Então, é bom assunto, Deus tem que dar. Então, você tem que estar atento a essas coisas. Entendeu? Cuidado. A missa, no dia do aniversário de Samuel, eu fui no mercado, assim, queria comprar um bolo para buscar as parabéns para ele. Aí chegou um menino desse, me abordando, e falando, começou a querer profetizar. Aí perguntou: eu estou vendo que o senhor é cristão, não sei o que, eu te conheço, não sei o que Deus tem uma palavra, não vou falar para mim. Irmão, não sei o que. Aí eu perguntei se o senhor já frequentava uma igreja, o senhor era crente. Falei para ele: meu Deus, vocês estão chamando de irmão? O senhor não é profeta? O senhor é profeta? O senhor sabe que eu sou, por que eu estou perguntando isso? Porque crente, crente sabe, Se identifica. se identifica. Né? Um profeta não saber quem eu sou, se eu sou cristão, se eu não sou cristão, que diferença faz? Porque uma carteirinha de pessoa.
abençoado, se Deus mandou falar. Não. Eu sou bem simplesinho, mas se Deus quiser falar comigo, eu estou aqui. Para ouvir. Então, se um terceiro me mandar, não, eu sou mandando um recado para você, sai fora, isso. Sai fora. Sai fora. Bom, é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então eu vou encerrar e passar a palavra para o irmão Eri para encerrar a escola dominical. Agradeço a atenção de todos.